jardim da Casa Lutzenberger é uma atração à parte, local de inúmeras memórias afetivas da família. A casa, construída pelo engenheiro arquiteto Josef Lutzenberger em 1932, passou por reformas entre 2010 e 2012 e hoje é patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre. Lili nos conduz por um jardim diferente daquele frequentado por seu pai, o ambientalista José Lutzenberger, sua avó Emma e suas tias Madalena e Rose. Assim como as janelas e escadas da casa, o jardim também era lugar de múltiplas brincadeiras. Lá havia o cultivo de plantas e o trato com animais domésticos, como inúmeros gatos resgatados, e o cão Lux, grande amigo do Lutz. Mas havia também encontros com aranhas bem alimentadas, sapos, tartarugas e muito mais. Esse elevador é posterior também, claro, ele faz parte da parte nova da casa, que virou escritório. E ele tem essa vista semi-panorâmica, porque a vegetação é muito abundante, então é uma vista semi-panorâmica. Voltamos para o térreo, para a entrada, e agora vamos para o jardim. E primeiro vamos passar pela antiga lavanderia, que era aqui onde hoje é um espaço de cafezinho e confraternização, era a lavanderia. Esse vidro não existia, era uma porta, tinha uma porta grande que levava ao jardim. Aqui tinha um tanque de roupa enorme. E uma estante grande, isso aqui era a garagem era dividida na lavanderia por um grande armário que ficava preso aqui. E era cheio de ferramentas e cacarecos e objetos de tudo que tinha. Teu avô tinha carro? Ele teve carro durante muito pouco tempo e vendeu o carro porque não usava. Ele tinha um calhambeque. Por isso que ele fez a casa com garagem. Numa época em que quase ninguém tinha carro, ele uma vez inventou de ter carro, mas não gostou. Pelo menos é o que conta meu pai e as minhas tias. Ele em seguida vendeu o carro. Os carros andavam muito devagar, não tinha tantas ruas também, sei lá. Ele ficou muito pouco tempo com esse carro. Em seguida vendeu. E essa lavanderia foi lavanderia, claro, na época da minha avó, na época da minha mãe, e também foi laboratório químico do meu pai. Ele fazia seus experimentos ali, na época que ele começou a pesquisar sobre o que fazer com os resíduos da antiga Roicel. Ele fazia testes com um bichinho chamado Tubifex, que é essa minhoquinha aqui, que é muito sensível, ela é usada como bioindicador. Se a água tiver qualquer substância tóxica mais forte, o Tubifex morre. Ele precisa ter substância orgânica sem contaminantes. Então ele encheu isso aqui de baldes. Tinha balde de Tubifex para tudo quanto era lado e ficava fazendo seus testes. Antes disso, quando nós éramos pequenas, minha irmã e eu, e nós íamos morar no Brasil, era lavanderia, ele tinha as ferramentas dele no armário e tudo, e também sempre tinha algum bicho maluco. Uma época teve uma aranha caranguejeira numa gaiolinha, bem pequenininha. Ele já tinha juntado a aranha, não sei aonde, resgatou ela, e aí ela ficou morando aqui um tempo conosco. E ela ficava na gaiolinha e todos os dias ele tirava ela da gaiolinha, fazia subir e descer pelo braço dele. E não entendia por que eu ficava apavorada com isso, me perguntava se eu não queria também dar um abraço na aranha. E eu, obviamente, nunca tive essa coragem. E essa aranha ganhava comida, ele fazia pequenas bolas de carne para ela. Ele
fazia bolotinhas de guisado e dava para a aranha. E um dia eu cheguei na lavanderia de manhã e tinha um camundonguinho morto dentro da gaiola. Bem pequenininho, filhotinho. O filhotinho foi lá pegar os restos da carne da aranha e virou comida. Então eram essas coisas assim, sempre tinha. E no jardim, que nós vamos ver agora, também teve muitos animais. Esse jardim foi durante muito tempo, desde que ele era pequeno até quase a morte dele, foi meio que um zoológico. Sempre que ele estava morando aqui tinha bichos, todos resgatados. Por ele, por mim, eu também ficava juntando gatos e cachorros pela rua, minha mãe ficava enlouquecida com isso e eles moravam no nosso jardim. Essa aqui é uma outra porta de saída que foi preservada. Na verdade, essa porta, ela vinha direto da entrada, tu podia vir pela entrada, descer essa escada, saía por aqui e também tem o acesso ao porão aqui embaixo. Aqui tem um porão, mas não tem nada ali agora. Certo, agora nós estamos no jardim. Esse jardim, como eu falei, não era assim. Era um jardim super tradicional nos moldes dos jardins europeus da época. Na verdade, eu acho até nos moldes de alguns jardins europeus da época. Ele era geométrico, ele tinha essa pérgola que vocês estão vendo aqui, tinha uma igual aqui. Elas corriam uma paralela à outra. Hoje ela está tomada pelas ráfias, porque essa pérgola caiu, com o passar dos anos ela desmoronou, então não refizeram ela. Ela desmoronou quando eu era pequena. Aqui, eu me lembro que tinha essa pérgola aqui, tinha uma parreira, que nunca funcionou muito bem, porque foram crescendo os edifícios ao redor e ela não recebia suficiente sol. Essa aqui sempre foi com flores ornamentais. Corria uma aldeia de palmeirinhas, sobrevivem só umas 3 hoje em dia. Nasceu uma nova sozinha, mas essas palmeiras chegavam até cá. Atrás da última palmeira tinha um canteiro que parecia uma fontezinha. Lá no fundo tinha um galpão. Lá no fundo tinha um galpão, onde também as minhas tias trabalharam ali, parte dos ateliês delas foram ali uma época. Antes delas serem grandes, tinha às vezes serviço, pessoas que moravam ali, que trabalhavam, que moravam ali. Tinha um galinheiro no fundo do jardim. Quase todas as casas antigamente tinham galinheiro, as pessoas tinham seus próprios ovos, sua própria carne de galinha. Isso também desapareceu. E a família inteira tinha uma paixão por jardinagem. Meu pai é louco por plantas porque a mãe dele era louca por plantas. E o pai dele também gostava muito dessas coisas, influenciou ele. Ele não tinha tempo para cuidar de jardim, mas o pai do pai dele, o avô dele na Alemanha, tinha um jardim imenso de flores e pomar. Ele morava numa cidade pequena, Altötting, tinha uma casa gigantesca na praça principal e tinha comprado um terreno na borda desse povoado, dessa cidade pequena. Na Europa, as cidades pequenas, elas são muito bonitas, são históricas, tem um monte de igrejas, mas elas são pequenas. Então ele podia ir caminhando da casa dele até esse jardim gigantesco que ele tinha na borda da cidade. E lá ele plantava rosas, tinha todo tipo de plantas ornamentais e acho que também um pomar e provavelmente uma horta.
Então a coisa vem de longe, tanto da família do pai como da mãe. Né? Vamos dar uma olhadinha no jardim, como ele é hoje. Esse jardim está assim hoje, porque quando nós voltamos para o Brasil em 71, quando ele voltou para morar aqui, ele encontrou o jardim semi-abandonado, porque minha avó já tinha morrido há muito tempo e minhas tias não tinham tempo para cuidar do jardim, então ele tinha árvores frutíferas ainda da época da minha avó, que já morreram, essas árvores morreram de velhas, tinha uma série de coisas, mas não era um jardim cuidado, era um jardim semi-cuidado. E meu pai quis reviver o jardim, mas ele não tinha tempo, porque a luta ambiental dele tomou ele de tal maneira e assoberbou ele de forma tal que ele não tinha tempo para mais nada. Ao mesmo tempo, ele não deixava ninguém fazer isso por ele, porque ele dizia que ninguém sabia cuidar do jardim, só ele. E ele acabou virando uma floresta. De vez em quando ele ia lá, dava umas cutucadinhas assim, aí ele já tinha que sair correndo. E teve bichos, muitos bichos. Desde pequeno ele sempre teve muitos animais. Vamos dar uma olhadinha no fundo aqui ainda. Cuidado que aqui tem passarinhos que dormem de noite. Eu acho que agora eles não estão aí, não estamos correndo risco. Eu espero. Aqui é onde era o galpão, hoje em dia é garagem e churrasqueira dos funcionários para fazer eventos. Tem um arquivo aqui atrás, essa peça de concreto é um arquivo. Onde se guardam os documentos da empresa. O pai teve aquários, que infelizmente estão desativados, aqui ainda resta um. Se tentou reviver o aquário, mas não deu certo. Não sei porquê, não funcionou, mas ele tinha uns 3 desses espalhados pelo jardim. Inclusive em um ele tinha um sapo chamado Xenopus, que é um sapo albino. Ele tinha conseguido através de um funcionário dele, e ele ficava lá cuidando dos sapos quando ele não estava viajando. Ele ficava dando comida com umas pinças compridas para os sapos. Esses sapos são albinos e cegos. Eles não enxergam nada. Depois que ele morreu, eles ainda sobreviveram um tempo, e um dia uma gurizada invadiu o jardim de noite e quebrou o aquário dos sapos com pedra, jogaram pedra. E quando nós chegamos de manhã, os sapos estavam todos mortos, porque eles ficaram fora da água. Então sobreviveu um aquário, a gente tentou reviver ele, mas é muito difícil realmente. Se tu não tem uma pessoa que fica só fazendo esse tipo de coisa, fica no jardim, cuidando, atendendo, os bichos adoecem, precisam de cuidados especiais, eles acaba sendo uma coisa insustentável, infelizmente. Mas eram muito bonitos os aquários dele. E aqui ele tinha os compostos dele. Aqui ele tinha 2 pilhas que estão lá agora, menores, mas ele tinha 2 grandes aqui. E todos os resíduos orgânicos ele transformava em adubo ali. E o Carneiro, o Augusto Carneiro, vinha com as suas sacolinhas de lixo aqui, 2, 3 vezes por semana, e botava seu lixo aqui dentro também. Aqui dá pra ver meu pai com um gatinho no jardim já tomado pela vegetação, né? Ele ia muito no zoológico naquela época de Sapucaia, e seguido tinha excesso de filhotes de graxaíns cujas mães tinham sido mortas, e aí levavam os filhotes para o zoológico. Eles não sabiam o que fazer com tantos filhotes. E ele, uma época, ele trazia filhotes aqui. Ele trouxe uma fêmea que ficou muitos anos aqui, que era a Lolita. E depois ele trouxe mais 2 machos, que eram o Max 1 e o 2. E não deu certo, porque a fêmea até conseguiu ficar muito tempo, ela era muito arisca, muito medrosa, mas os machos, depois que cresciam, ficavam agressivos. E aí eles mordiam todo mundo.
Então essa fase também acabou depois de um tempo. Depois, uma vez, ele trouxe tartarugas de uma viagem, ele salvou uma caixa gigantesca de tartarugas na Amazônia, que estavam num barco, iam virar sopa, e ele, não sei como, conseguiu trazer no avião umas 20 tartarugas, eram todas pequenas. E elas viveram aqui durante uns 30 anos, não, menos, 20 anos. Muitas morreram porque não se adaptaram ao clima, e até depois da morte dele existiam 3 ainda, bem grandes. Hoje não existe mais nenhuma, eu acho. Ou é porque essas 3, depois quando a casa foi restaurada, elas foram levadas para o Rincão Gaia, porque na obra não dava para tê-las aqui. Depois que ele morreu, ainda ficou muitos anos aqui, elas recebiam comida e tudo, e depois na restauração da casa foram para o Rincão. E lá eu acho que mais 1 ou 2 morreram. Eu não sei se ainda existe alguma viva. Mas aqui dá pra ver elas passeando pelo jardim. 1, 2, 3. Elas eram gigantescas. O tamanho de melancias elas ficaram. E elas chegaram pequenas aqui. Elas eram muito grandes, maiores que essa folha. Pesadas. E uma tinha só um olho. Era o Hugo. Então ele te olhava de lado assim, sempre do mesmo lado. Aqui são as abelhinhas de Jataí, eu acho. Abelhinha silvestre, que moram na entrada, ali naquela porta da entrada que não se usa mais. Essas abelhas têm o ninho delas aí há muitas décadas. Quando a gente veio morar aqui em 71, elas já estavam aí. E elas sempre se regeneram, sobreviveram a vários ataques de mendigos que se instalaram aí para dormir, para isso, para aquilo, e sobreviveram à obra da casa, que durou 1 ano e meio. Elas não morreram. Essas são realmente um exemplo de resiliência e de força da natureza. Essa foto se refere ao começo, é o meu pai como agrimensor. São fotos agora extras, se quiser usar ou não. É Meu aquele pai. mesmo que está lá na frente? Não é. Esse é outro. Não é. Ele comprou um novo quando ele fez o Parque da Guarita, que é aquele não. Que época será essa foto ali? Isso aqui é 50 e poucos. Antes dele. Isso aqui deve ser 51. Pois é. Bem jovem. Bem jovem. Aqui as atividades frenéticas no jardim. A família jardineira. Nossa, então esse interesse dele por plantas tem é da família. Ele tinha inato, também. eu acho. Ele tinha inato, mas ele foi estimulado. Foi muito incentivado. Eu acho que é inato porque as minhas filhas também têm isso. Eu tenho bastante, mas não tanto. Mas as minhas filhas brotou espontaneamente. Meu pai já tinha morrido e elas têm loucura por plantas. E a menor tem loucura por suculentas e por plantas exóticas. Onde ela vai, a primeira coisa que ela faz, ela vai visitar viveiros, jardins botânicos, tira fotos, vai nos parques e leva mudas para casa e fica desesperada quando as mudas não pegam. Ela tem o gene. Tá aqui, ó, o gene do avô. Esse é ele mesmo. É ele mesmo. Yol, como é que se fala Yol? Yolt, era o apelido dele, o Yolt. O jardim recorde. Porque ele plantava e não tinha paciência, daí no outro dia ele plantava de novo porque não tinha crescido a de ontem que ele deu. Era bem pequenininho aqui, foi logo depois que se mudaram. Sim. Aqui a primarada toda, porque a casa estava sempre cheia de primos e amiguinhos, aí eles estavam fazendo charutos nesse taquaral aqui que existe até hoje. Já era daquela época também. É daquela época. Esse taquaral é bem antigo. Então eles resolveram fazer cigarros de taquara. E o meu avô depois pegou e levou para... Ele não queria que fizessem isso, né? Além de não ser bom para eles, era perigoso ficar fazendo foguinho no jardim. Daí ele levou toda a turma para o escritório e fez eles provarem charuto, porque ele fumava charuto, palheiro, essas coisas. Não, ele fumava, deve ter sido palheiro isso aqui, porque o meu avô fumava cachimbo.
E aí ele fez todo mundo fumar um palheiro. Para dizer, vocês querem fumar? Então vamos fumar de verdade. Vem, eu convido vocês. E eles não gostaram muito. Dá para ver pela cara deles que não era uma ideia muito boa. Tanto é que nenhum dos filhos fumou mais tarde. Nenhum gostou de cigarro. Aqui o dedo do pai. Pois é. Pai. Esse terreno aqui do lado, vamos olhar aqui agora. Esse galpão e o terreno em frente ao galpão de lado era o depósito de materiais de construção do meu avô. Todo esse espaço aqui era cheio de tábuas e um monte de material de construção que ele usava nas obras, acho que para fazer os andaimes, isso e aquilo. Então a filharada, principalmente o meu pai e os primos, mas as minhas tias também, eles usavam isso aqui como playground. E construíam. Meu pai chegou a fazer túneis aqui. Avião. Fazia avião, fazia de tudo. Avião, locomotiva para ir até a Glória. Peraí, deixa eu pegar. Peraí, eu acho que a luz está ruim, quem sabe que flua de novo. Ele fazia avião. Esse avião ele fez aqui, depois ele pendurou lá naquela pérgola, que era uma parreira. Ele era pequeno ainda aqui. Mais tarde, isso aqui já é 38, 5 anos depois ele já estava mais tecnológico. Projeto para a locomotiva que vai até a Glória. Dolce e companhia. Ele sempre foi louco por tecnologia e... Que ele também. Ele mostrando pro amigo dele, pro Guido, que era um vizinho. Ele todo sujo, todo arrebentado, e o guri todo arrumado, ele mostrando a sua locomotiva. Aqui o bicharedo, aquele São Francisco Lutz. E o título do desenho é Preocupações Familiares. Olha aqui, ele já tinha aranha naquela época. Sim. Tinha aranha, tartaruga, sapo, 1 milhão de gatos e cachorros, mas o cachorro que ele gostava mesmo era o Lux, que foi o cachorro dele. Grande companheiro. Era esse? Era esse. Tá na casinha. Que tem aquele desenho lá no armário. Sim. E um gatinho também, o Lolo deve ser o esse gatinho. gato era um dos tantos gatos que passaram por ali, mas com o Lux ele teve uma relação assim muito forte. O Lux andava para tudo que era lado com ele. Às vezes o Lux desaparecia, provavelmente quando tinha alguma fêmea no cio, e a família inteira ficava empolvorosa por causa disso. Né? E aqui, uma das caranguejeiras. Eu achei tão extraordinária essa foto, assim, pelo que está escrito, né, também, né? Nossa, depois eu consegui achar a foto lá no acervo de novo, mas eu achei legal botar assim como estava no teu trabalho. Aqui, isso aqui é na Venezuela, quando eu era pequena. Onde ele morou, ele sempre teve sua coleção de plantas. E acabou.